Fala, quarentenados! Espero que vocês estejam muito bem trancados em casa, lavando as mãozinhas, não recebendo visitas e tomando todas as precauções possíveis, né? Nesse período de quarentena, como estou com bastante tempo livre, estou aproveitando para gravar diversos vídeos em um dia só, então pode-se perceber, né, por toda essa conjuntura de imagens que você está vendo aí, que esse já é meu terceiro vídeo seguido. E esse vídeo eu não vou fazer tantas pesquisas, não vou ver muitas coisas. Até porque a gente está assistindo o jornal 24 horas falando sobre o Covid-19. Então tem muita informação ali que chega a sobrecarregar a nossa mente, né? Eu vou comentar mais sobre a questão do discurso ridículo do Bolsonaro na terça-feira, que quebrou as minhas expectativas. Nossa, olha essa linha. Olha, fico muito estressado. Ok. Que quebrou todas as minhas expectativas. Foi um discurso ridículo, que eu já sabia que o Bolsonaro é burro. Na verdade, todo mundo sabe que o Bolsonaro é burro, não tem nenhuma novidade nisso. Só que, assim, a gente acha que ele já chegou no limite de estupidez, né? Mas aí ele faz aquele discurso ridículo na terça-feira e, puta que pariu, ele consegue ser mais burro do que a gente supunha que ele era. Então ele se superou, ele se surpreendeu, ele fez um esforço ali de mostrar. Vou surpreender todo mundo, vou mostrar que eu sou mais burro do que vocês acham que eu sou, e vou ali mostrar que eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo e que eu estou cagando e andando para toda a classe trabalhadora que está sofrendo no meio dessa pandemia. E foi isso que ele transmitiu. O Mourão, que é outro retardado também, um general lá maluco de pedra, disse que o presidente não soube se expressar muito bem. Não, Mourão, não passa pano pro presidente, não. Ele soube se expressar muito bem, ele disse exatamente aquilo que ele sabe. Porra nenhuma. O presidente não tem noção do que está acontecendo no mundo, não tem noção do que está acontecendo no Brasil, não tem noção nem do que ele está combatendo ou do que ele deveria combater. A única preocupação dele é em salvar os grandes empresários à custa da classe trabalhadora. Então, ele foi extremamente claro em dizer exatamente o que ele quis. Ele foi objetivo, ele falou o que ele sabia, ele falou o que ele queria, ele deixou todas as intenções dele bastante claras. Ele não sabe do que está acontecendo. Essa é a cabeça do nosso odiável presidente. E o pior é que dá uma, não sei, ao mesmo tempo uma vontade de matar o presidente, uma vontade de rir, uma vontade de chorar também, tudo junto e misturado. Que você pensa, caralho, o cara consegue ser mais burro do que a gente achava que ele era. Sabe, é de o queixo ficar caído. A gente não tem mais noção do até que ponto vai a estupidez do presidente, né? Então, é essa a grande questão. O presidente expôs exatamente o que ele queria falar. E a grande questão agora que eu quero focar também é que vocês percebam a relação dos bancos com o presidente. O presidente já deixou bem claro que ele quer salvar a economia. Só que ele não sabe, ou ele se faz de doido, de que a economia funciona a partir da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tudo produz, por isso que a ela tudo pertence. A classe trabalhadora é o motor da economia. Toda a economia depende de nós. O padeiro, o motorista, o caminhoneiro, a faxineira, os professores, toda a classe trabalhadora sustenta a sociedade capitalista. Então nós somos a base de tudo. Por isso que a quarentena ameaça tanto a economia, porque a classe trabalhadora está em casa, a classe trabalhadora não está trabalhando. Então isso prejudica a economia. Só que o presidente quer salvar a economia no meio de uma pandemia. E como ele pretende fazer isso? Curando o Brasil o mais rápido possível, criando medidas efetivas para avançar o mais rápido possível em uma direção de cura para o Brasil, tomar medidas prudentes para fazer com que a classe trabalhadora consiga produzir de forma a não se expor a riscos. Não, ele quer colocar a classe trabalhadora para trabalhar de qualquer jeito. Ou seja, você vai trabalhar na base do chicote mesmo. Você vai e não tem jeito. É isso que o Bolsonaro está querendo. E esse é o grande problema. Porque na cabeça do Bolsonaro, que eu tenho certeza que ele deu positivo pro coronavírus, só que ele está se fazendo de doido, isso é só uma gripezinha, é só um resfriadinho, que não tem problema as pessoas pegarem, que não vai dar em nada, que você vai continuar podendo trabalhar de boa, porque ele deve ser assintomático, eu acredito, tá?
Ele acha isso, por isso que ele quer que a classe trabalhadora vá. Só que, se você estiver na realidade e não nessas esquizofrenias do Bolsonaro, você vai perceber que não é bem assim. Não é todo mundo que é assintomático. Inclusive, o simples fato de ser jovem não te garante ser assintomático. Há apenas uma diferença entre sintomas, alguns mais fortes, outros mais leves, e alguns ainda podem ser completamente assintomáticos. E mesmo assintomáticos podem transmitir a doença, ou seja, isso é uma catástrofe. Uma pessoa assintomática que não sabe que tem a doença espalhando isso para todo mundo é uma crise que chega a dar medo só de imaginar. E aí o Bolsonaro vai fazer essa medida estúpida de ou colocar a classe trabalhadora para trabalhar à força ou de obrigar a classe trabalhadora a trabalhar. Porque teve aquela medida de suspender os contratos de 4 meses, de suspender o pagamento de salários por 4 meses, de reduzir salários. Ele aprova e ele desaprova, ele aprova e revoga, e não diz o que sabe, e também não sabe o que diz, e fica nessa merda e vai e vem. Enfim, ficou nessa putaria toda. Mas, como a gente está vendo, os estados estão largados, a população carente também está está abandonada, ninguém sabe o que vai fazer e todo mundo precisa pagar as dívidas. E aí a população mais pobre está se expondo nas ruas, está indo trabalhar e qual é a merda que isso vai dar, né? Tu tá no meio de uma pandemia. A recomendação é quarentena. O presidente não está facilitando essa quarentena. Está obrigando as pessoas, de uma forma ou de outra, a irem trabalhar. As pessoas vão trabalhar porque são obrigadas a trabalhar. As pessoas pegam a doença. As pessoas espalham a doença. Todo mundo fica doente. O Brasil entra em colapso. O Brasil entrando em colapso, a economia também colapsa. É só ver a Itália, é só ver a Espanha, é ver a China, que ainda tentou segurar as pontas e sofreu um grande abalo. O PIB desse ano estava previsto para ficar entre 4,5% a 5%. Agora, depois do Covid-19, a previsão é que o PIB fique a 1,5% no melhor dos casos. Daí você já tira. A China, que soube lidar com isso, o tanto que sofreu, imagina o Brasil, que está com a previsão de PIB para 0% esse ano. Ou seja, se tudo der certo, no melhor dos casos, se o nosso estúpido presidente souber o que está fazendo, o PIB vai ficar zerado. A gente nem tem um lucro, nem tem uma perda. No melhor dos casos. Mas é óbvio que isso não vai acontecer. Enfim, o presidente está querendo salvar a economia, expondo a classe trabalhadora, que é a base da economia. Ou seja, a classe trabalhadora, que é a base da economia, vai ficar doente e a economia vai colapsar, junto com o sistema de saúde e com todo o Brasil. Ou seja, vai dar merda. É basicamente isso, vai dar merda. Se você analisar bem a questão do Brasil, você sabe que vai dar merda. E o presidente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Aquele discurso de ontem foi ridículo. Ridículo. Ou de ontem não, de terça. Ele não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dizendo, não sabe o que está acontecendo. Nossa, foi parecendo Frankenstein com essa linha aqui. Enfim, é ridículo, isso mostra o quão despreparado está o nosso governo. E ele está preocupado mais em salvar os bancos, salvar as grandes empresas, porque ao mesmo tempo que ele reduz o salário da classe trabalhadora, coloca férias obrigatórias, coloca a diminuição de salários, suspensão de contratos e tudo mais, ele cria abonos para o perdão de dívida para as empresas, ele cria desconto de impostos, ele cria toda uma possibilidade para as empresas não quebrarem, mas aí falta dinheiro e aí ele tira o dinheiro para completar a renda do governo da classe trabalhadora. Ou seja, é o pobre pagando os ricos para não sofrerem na pandemia. Percebe o quão ridículo isso é? O quão absurdo isso é? As medidas que o Bolsonaro está tomando para salvar a economia, nenhum país europeu fez, nem a China fez. Ninguém está fazendo isso. O Bolsonaro quer que a população trabalhe a qualquer custo, literalmente a qualquer custo, mesmo que seja a sua vida, para salvar as grandes empresas. E aí vai acontecer, principalmente os bancos, né, que tem uma galera aí que está com medo, que não, tem que proteger os bancos, os coitados dos bancos vão quebrar. Foda-se os bancos, meu amigo. Tem que preocupar com a classe trabalhadora. Porque os bancos não quebram. Em 2008, você viu os bancos dobrarem os lucros. O banco não quebra. O banco vai ter uma diminuição de receita, mas depois ele fatura o dobro, o triplo e por aí vai. O banco não quebra. Quem quebra é a gente. Quem morre é a gente. E outra, você está preocupado com a economia, está preocupado com os grandes empresários, está preocupado com esse dinheiro, então você teria
que está voltando a sua atenção para a classe trabalhadora. Porque se o povão ficar doente, não vai ter motorista, não vai ter cozinheiro, não vai ter empregada para cuidar do playboy safado. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer o motor da economia girar. É o povão que importa. Se você está tão preocupado com a economia, é com o povão que você tem que se preocupar. É com a gente que cria, a gente que é a base da sociedade capitalista, que está sendo deixada de lado. E essa expropriação, essa exploração da sociedade capitalista na classe trabalhadora está sendo tão absurda, tão escancarada, que não é possível que a gente não se dê conta o quão abusivo é esse sistema, é esse modo de produção. A classe trabalhadora está sendo perseguida de uma forma escancarada e ninguém está se dando conta ainda. Está todo mundo ainda pensando em salvar a coitada da economia. Esse é um processo que o Marx vai falar sobre como os objetos passam por um processo de humanização, ou seja, eles começam a ser tratados esqueci a palavra. Enfim, vamos reformular. Isso é um processo que o Marx fala sobre como os objetos passam a ser humanizados, ou seja, passam a ser tratados como seres humanos, enquanto os seres humanos são desumanizados e passam a ser tratados como objetos. Porque ao mesmo tempo que tu tem a economia frágil, sensível, delicada, a economia está em depressão, a economia acordou mal-humorada, a economia está sob pressão, tu tem os seres humanos sendo tratados como objetos, seres humanos tendo que ser expostos a uma pandemia, seres humanos que não têm os seus sentimentos considerados, a sua vida considerada, a sua dignidade considerada, sendo tratados simplesmente como objetos que podem ser descartados a qualquer momento. Como o próprio presidente falou, não importa se 5 mil ou 7 mil pessoas morram, a economia não pode parar. E aí eu lhe pergunto, esses 5 mil, 7 mil pessoas que vão morrer, vão ser os mais ricos? Vai ser o presidente que vai morrer? Vai ser os deputados, os políticos que vão morrer? Não. Vai ser o motorista, vai ser a empregada, a doméstica, vai ser o professor, vai ser o faxineiro, vai ser o agricultor, vai ser sempre o pessoal mais pobre que vai morrer. Estamos falando de 5 mil, 7 mil pobres que vão morrer. Por isso que eles não importam, porque são pobres. E pobre não é humano, pobre é objeto na sociedade capitalista. Agora, se morresse os 20 mais ricos no Brasil, como fala um artista da Globo, que eu esqueci agora o nome dele, mas adorei o vídeo, muito bom. Se fosse na situação que ele coloca, se fosse os 20 mais ricos do Brasil que morressem, será que o Brasil estaria disposto a considerar essa possibilidade? Será que importaria para o Brasil essas 20 pessoas? Percebe como esse processo do sistema capitalista é escroto, é nojento? Tu pega um ser humano e transforma em um objeto, e tu pega um objeto ou uma coisa abstrata e transforma em ser humano. Essa é a verdadeira inversão de valores da sociedade capitalista. Não é essas coisas que os conservadores falam de que agora é a época da putaria, que ninguém quer mais saber de nada, enfim, essas besteiras aí, de sociedade líquida, esse caralho de asa. Tudo besteira. Essa é a verdadeira inversão da sociedade. A desumanização do ser humano e a humanização dos objetos. E essa crise está expondo o verdadeiro caráter da sociedade capitalista. Por isso que é tão absurdo. Não tem como a população não olhar para isso e ficar revoltada. E deveria estar revoltada, né? Não é o momento para greves ou para manifestações. Para greves é super o momento, com certeza. Se tem uma coisa que a gente devia estar fazendo agora é greve. Façam bastante greves, mas não manifestações. Mas quando passar, caralho, vamos para a rua e mudar essa situação, porque não tem mais como ficar assim. A nossa sorte é que esse vírus, ele não é letal. Não é tão letal, ele é menos letal que a SARS. A SARS matava 10%, 9, alguma coisa, quase 10%. Enquanto a Covid-19 tem uma taxa de mortalidade menos de 2%. Então é um vírus menos letal, só que mais transmissível. Essa é a nossa sorte. Mas se fosse um vírus muito transmissível e muito letal também, aí sim que a gente estaria numa situação mais preocupante. E a gente vai esperar um vírus desse chegar? A gente vai esperar um vírus muito mais letal que o Covid-19 chegar para perceber em que situação a gente está vivendo no Brasil e no mundo? Para perceber que o sistema capitalista ele é fudido com a gente? A gente vai esperar realmente essa situação apocalíptica chegar? Porque se com o Covid-19 está todo mundo assim, imagina um vírus muito pior. Então,
aproveita essa crise e reflete sobre essa sociedade capitalista que a gente vive. Reflete sobre a situação que a gente está e percebe o quão perigosa é essa situação. Acho que eu já falei demais, né? Eu me empolguei um pouquinho. Não tem muito o que fazer aqui, né? Então falar com a câmera acaba ajudando. Enfim, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, ajuda a minha pessoa a sobreviver. As condições materiais da existência não estão fáceis, então todo apoio é muito bem-vindo. Eu agradeço de coração, de verdade. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu acho que eu vou dar mais um tempo, né? Já gravei demais. Mas acompanhe o canal, tá bom? Então é isso, um grande abraço e lembre-se. Opa, tá muito quente. Lembre-se, fiquem em casa.